Recebendo pela primeira vez o desembargador Dr. Paulo Cunha, ele que assumiu agora no dia 2 de fevereiro a presidência do Tribunal de Justiça. Dr. Paulo Cunha, seja bem-vindo conosco aqui. Muito obrigado. Prazer em tê-lo pela primeira vez aqui conosco, né? O prazer é muito grande estar aqui. Muito obrigado. O senhor está falando agora para grande parte do estado de Mato Grosso. O senhor já é membro do Ministério Público desde 1979, tem uma vasta experiência na área pública, conhece o estado de Mato Grosso como ninguém e vai ter agora o privilégio de estar à frente, presidindo o Tribunal de Justiça nesse biênio 2015-2016. Eu já começo lhe perguntando, doutor Paulo Cunha, qual será o grande desafio do senhor e poderia até dizer as prioridades que o senhor já tem no seu plano de ação à frente do Tribunal de Justiça? Primeiramente, temos que ressaltar que o Tribunal de Justiça tem um planejamento estratégico e que foi feito, aprovado pelo Tribunal Pleno e que nós vamos segui-lo. Mas um desafio da próxima administração, ou da administração atual, é com referência à tecnologia, né, a processos e pessoas. Temos que fazer esse mapeamento. Sim. Embora pessoas e processo e tecnologia também se refere ao meio, mas ela nos prepara para a finalidade do Poder Judiciário, que é uma prestação jurisdicional mais célere. E também já temos o PJE em algumas unidades, vamos maturá-lo e expandi-lo, porque a questão de processo, questão de celeridade, questão de taxa de congestionamento, o Poder Judiciário em número levantado pelo CNJ nos dá a proporção de que aqueles tribunais que estão mais adiantados com o PJE são os que têm menor taxa de congestionamento. Quando o senhor fala em tecnologia, o senhor está falando em melhorar a comunicação, mais agilidade, ganhar mais rapidez e eficiência no que diz respeito aos trâmites informativos que se faz necessário. E quando o senhor fala em pessoas, o senhor está falando na necessidade de implementar ainda mais o quadro funcional? Como que o senhor... o que nós poderíamos entender disso aí? Não, talvez não necessariamente o quadro de funcionários. Certo. Quando a gente faz o racionamento de processo, de tecnologia, Sim. Então a gente tem uma ocupação mais racional. Certo. E não necessariamente mais funcionários. Perfeito. Mas o que nós temos também um déficit, e isso nós temos que procurar supri-la da melhor maneira, é com referência a magistrados. Certo. Hoje o déficit de magistrados está na casa de 40 magistrados. Certo. Nós temos 40 cargos vagos de magistrados. E já existe... Temos um concurso em andamento, sim, que já está praticamente na fase final, faltando apenas a prova oral. E dentro de 2 meses, mais ou menos, né? Não dá muito para precisar. Então o senhor acredita que no segundo semestre esse quadro deficitário já vai ser preenchido? Não totalmente, em razão de orçamento. Certo. Não na sua totalidade, mas pelo menos 1/3 nós temos que Qual o orçamento preencher. do TJ para o exercício de 2015, doutor Paulo Cunha? Pois bem, você tocou num assunto muito caro para nós e também para o Ministério Público, para outros órgãos, né? É a questão orçamentária. Sim. Nós temos convivido com um orçamento muito aquém da nossa realidade.
O orçamento ele é subestimado e isso impede que tanto nós, como o Ministério Público, como a Defensoria, como outros órgãos, cresçam na medida da demanda social. Certo. Então nós temos, e o governador Pedro Taques, muito sensível, ele não só a nós, mas como a todos os órgãos, ele prometeu que o próximo orçamento será feito um orçamento real. Certo. Né? E fazendo um orçamento real, vai nos dar capacidade, condições de também crescermos, né? Porque uma coisa que se fala muito e que não é a realidade é a questão dos excessos de arrecadação. Hoje o valor gira em torno de quanto? É 6%, 6% da arrecadação do Estado. Do Estado. Do Estado, 6%. O orçamento do Estado está girando aí, foi feita uma previsão de 10 milhões e alguma coisa, aí 10 bilhões. 10 bilhões, né? 10 se bilhões. falou em 13 bilhões, chegou-se até a se comentar perto da casa dos 15 bilhões, né? Mas girando em torno aí de 10 a 12 bilhões de reais. Mais ou menos, certo. né? Então, Mais ou menos. 6% deste valor, deste valor é repassado ao Tribunal de Justiça. Certo. E nós temos 79 comarcas Sim. no estado, né? Nós estamos em 79 comarcas e precisamos desses recursos para até ampliar, porque a demanda social, todos os meses recebemos no tribunal prefeitos, OAB, pedindo criação de comarcas, de varas, né, que já estão congestionadas e tem que se expandir, e tudo isso depende do orçamento do tribunal. Doutor Paulo Cunha, uma das grandes reclamações que nós ouvimos, que brota por parte da população, é com relação à morosidade dos processos, né? Nós temos visto os magistrados falarem do acúmulo de processos, as pilhas de processos que vão se formando dia após dia, e isso acaba criando uma morosidade tremenda na agilidade desses processos. E, de um lado, nós estamos vendo aí a população, ou melhor, aquele que necessita dessa agilidade, não tendo esse serviço prestado no tempo que se faz necessário, e, do outro lado, aqueles que estão responsáveis por, obviamente, exercer os trabalhos também reclamam porque não estão tendo tempo para poder dar todo o acompanhamento necessário. Como é que a gente conseguiria equilibrar isso daí na sua visão e na sua experiência? Pois é, este é o grande reclamo da sociedade, a questão da celeridade processual. Então temos que dizer que a partir da Constituição de 88, né, que conferiu direitos sociais a toda a sociedade, houve sim um sobrecarregamento na justiça. Hoje o cidadão tem o seu direito violado, quer numa compra pela internet, quer pelo um contrato que ele fez no seu celular. E isso tem nos abarrotado muito o poder judiciário. Nós não estávamos preparados para esta demanda judicial que temos. Então, tudo isto passa também pelo orçamento, pelo processo judicial eletrônico, que vai dar uma celeridade melhor, né? Vai permitir também, e a reforma também, que está aí em andamento, dos procedimentos, né? O Congresso está aí para, já promulgou o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no próximo ano. Temos que também que fazer algumas revisões no Código de Processo Penal, que foram feitas revisões pontuais, mas insuficientes, porque todo código é um sistema e quando começa a fazer reformas pontuais, ele mais prejudica do que auxilia.
porque desmantela o sistema. Então temos que também pensar nisto e o Congresso está empenhado para fazer essas reformas. A maior dificuldade hoje, enquanto magistrado, de lidar com essa questão das leis que muitas vezes acaba facilitando com que algumas ações que precisariam ter uma atenção maior, um cuidado maior, no que diz respeito, por exemplo, a crimes que são praticados e que acabam não tendo a solução que deveria, o encaminhamento que deveria, porque ao mesmo tempo que a lei imputa sobre esses criminosos, né, esta mesma lei acaba que, de certa forma, através de uma defesa, possibilitando a facilitação, enfim, um relaxamento daquilo que deveria acontecer. Pois é, o Poder Judiciário... O senhor falou agora há pouco de lei, só desculpa, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque o senhor acabou falando agora, minutos atrás, da necessidade da reforma das nossas leis. Né? Então eu estou lhe provocando exatamente para que o senhor, como profissional da área, pudesse dar o seu parecer. Pois é, o Judiciário não faz a lei. Sim. Nós a cumprimos. Sim. O Poder Legislativo, é responsável ele legisla e nós temos a obrigação de cumprir a lei. Então nós cumprimos a lei que o Poder Legislativo entrega para a sociedade. Temos uma Constituição onde prevê que a pessoa ela só vai ser considerada culpada após o trânsito em julgado da decisão. E nós temos hoje praticamente 4 ou 5 instâncias. Né? Temos o juiz, ele julga, vem para o tribunal, a parte não satisfeita vai para o STJ, não satisfeito vai para o Supremo e ainda tem a quinta possibilidade ainda de um tribunal internacional. Então vejam bem, nós temos praticamente, às vezes, até 5 instâncias. Então haverá sim necessidade de reforma, de que se prestigie mais a decisão do juiz de primeiro grau e até o tribunal. Certo. Porque senão nós ficamos numa delonga de processos intermináveis. E numa situação muito complicada. E a sociedade, ela não compreende, e às vezes com muita razão, ela não compreende essa demora, este emaranhado de recursos que nós temos e que muitas vezes, não sempre, necessariamente sempre, mas algumas vezes são protelatórios. Eu lhe fiz essa pergunta provocando novamente o senhor, aproveitando o senhor aqui, sua experiência, sua generosidade de estar conosco aqui, porque nos últimos anos o estado de Mato Grosso, lamentavelmente, vem vivendo um turbilhão de escândalos. E em meio a esses escândalos, nós estamos vendo inúmeros homens públicos arrolados nesses escândalos, homens públicos com 20, 30, 50, 80, alguns com mais de 100 processos aí em andamento, e esses processos nunca que terminam, e fica transparecendo que a justiça está sendo conivente e está, de certa forma, ajudando a protelar o julgamento desses processos. E a população fica, mas até quando isso vai acontecer? E por que essas coisas acontecem desta forma? Como é que o senhor analisa esse cenário diante de tudo que está acontecendo? Porque o Tribunal de Justiça acaba sendo, de certa forma, invocado numa situação desta. Pois é, nós temos, conforme eu disse anteriormente, um Código de Processo Penal que de 1942, que foram feitas reformas pontuais
que em nada deu celeridade ao processo, em nada ajudou a celeridade. Foram feitas reformas, mas que pouco ajudou nisto. Então nós temos que pensar, né, num modelo de resposta penal um pouco mais sério, porque nós somos provocados, nós não agimos de ofício, o Poder Judiciário não age de ofício. Sim. Somos provocados por aqueles que têm atribuições de nos provocar. Sim. Através de ações, né, de denúncias, de processos, ingressando com o processo. Nós temos, em determinados crimes, né, o réu, por fato, pode arrolar até 8 testemunhas. Mesmo que seja uma única denúncia, mas que ela é dividida em 5 fatos, ele tem direito, segundo a nossa legislação, a 8 testemunhas por fato. Então, num processo, chegamos a ter 40 testemunhas. Certo. E o senhor bem sabe que o nosso Brasil é continental. E muitas vezes as testemunhas são arroladas de outros estados e até em outros países. Sim. Isso demanda tempo e às vezes não são debitadas essa demora tão exclusivamente ao Poder Judiciário. Entendi. Só para nós encerrarmos, doutor Paulo Cunha, como é que o TJ está acompanhando o caso da Operação Ararat, que envolve agentes públicos, que envolve o estado de Mato Grosso e que o coloca numa condição hoje de um estado sendo visto como um dos mais corruptos no que diz respeito à área pública, dinheiro público nesse país? A Operação Ararat, ela se encontra em 2 esferas, no STJ e na Justiça Federal local. Sim. Poderá ser que, eventualmente, haja um desdobramento para a Justiça Estadual. Sim. Ainda não houve. Então, nós não temos, não temos nem conhecimento do conteúdo, a não ser o que a imprensa publica, tem noticiado. Entendi. Porque é da esfera federal. Sim. E do STJ também. Mas poderá futuramente ter um desdobramento para a Justiça Estadual. E aí então nós temos que fazer a nossa parte. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o doutor Paulo Cunha, desembargador Paulo Cunha, presidente do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. O senhor que tomou posse agora no dia 2 de fevereiro, vai estar à frente no ano de 2015 e 2016. Eu desejo ao senhor muita sabedoria, né? Muito equilíbrio, que Deus o abençoe e o guarde e que o senhor à frente dessa instituição tão importante faça, obviamente, um trabalho que o Estado de Mato Grosso espera, aquele trabalho parcial, aquele trabalho especial, dando a celeridade, como o senhor bem disse, nos processos, desencadeando um bom trabalho. Obrigado, doutor Paulo Cunha. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, coloco-me à disposição também e fico muito agradecido por poder falar para a sociedade mato-grossense, né, dos nossos planos, do Poder Judiciário e colocarmos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que for necessário. Muito obrigado. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, é rápido, não sair daí não.